lugar tem o terceiro melhor clima do mundo, segundo a OMS. Não é Suíça, não é Canadá, é aqui em Santa Maria Madalena, no Rio de Janeiro. E olha que 90% dos brasileiros não fazem ideia daqui. Neste episódio, vamos te mostrar como aproveitar Santa Maria Madalena da melhor forma, com direito a roteiro completo, com valores e muitas dicas de passeios. Aqui você vai entender por que ela se chama Cidade das Estrelas, toda a ligação com Dercy Gonçalves, vai ver cachoeiras belíssimas, comida de roça em fazenda centenária, um centro histórico intacto desde o ciclo do café, uma cidade do interior com clima de filme de época, uma casa que caiu do céu e inúmeras invenções que vão te deixar de cabelo em pé. Também vão ver de perto como é um jantar polonês e a Via Láctea a olho nu. E eu nem preciso falar sobre aprender tudo de astronomia de forma prática e real. Santa Maria Madalena é com certeza um paraíso escondido do Rio de Janeiro. Então bora descobrir? Esse vídeo tem tudo para mudar o seu próximo roteiro de viagem. Tem cidades do interior que têm um sabor de memória afetiva. E é assim com Santa Maria Madalena. Aqui é um verdadeiro encanto com um barulhinho de galo cantando de manhã. Madalena é uma cidade do interior do Rio. Ela fica aproximadamente 4 horas e meia a 5 horas de distância da capital, que dá em torno de 260 quilômetros. Só pela estrada, parece que você entrou num portal do tempo reservado de mata. A cidade foi fundada em 1862, no auge do ciclo do café, e simplesmente parou no tempo. Seu nome é uma homenagem à santa que, ironicamente, também foi julgada pela história. Mas a cidade não veio da religião, veio do dinheiro, muito dinheiro. O ciclo do café foi a febre do ouro no século XIX no Brasil. Madalena estava no centro disso. Os barões do café construíram sobrados, fazendas, igrejas. A cidade chegou a ser uma das mais ricas da região. Hoje, o que restou são construções centenárias intactas. Ruas de paralelepípedo que você jura que vai ver alguém de chapelão passando a cavalo. A cidade foi tombada como Cidade da Geologia do Estado do Rio de Janeiro. O aquífero aqui é um dos mais puros do país e quase ninguém sabe disso. Curiosidades locais. A cidade tem um pouco mais de 10 mil habitantes e costuma ostentar um dos maiores carnavais de rua do interior fluminense. Você sabia dessa? Outra, tem uma lenda local que diz que as terras iniciais da cidade foram trocadas por uma simples espingarda suíça do século XIX. A cidade é apontada como dona do terceiro melhor clima do país, com ares puros de montanha em temperatura amena a 615 metros de altitude. Tá vendo como ela é rodeada de mata? Muita montanha. Isso faz com que mais tarde a gente consiga observar um dos melhores céus do Rio de Janeiro e com certeza do Brasil. E claro que, como toda boa cidade do interior, temos que ter uma grande praça com uma igreja fabulosa no meio dela. E um coreto também, por favor. A Praça Froté é o coração verde de Santa Maria Madalena. Além de um parquinho encantador, uma quadra para atividades ao ar livre e um lago com peixes que encantam os visitantes, a praça é cercada pelo charme histórico da cidade. No alto do morro, em estilo neogótico, está a Igreja Matriz, que traz uma beleza única ao centro histórico. Sua construção original em estilo neogótico teve sua primeira missa celebrada em 22 de julho de 1892. Olha quanto tempo! Ela foi edificada com pedras retiradas do Morro da Estação por iniciativa do Barão de Madalena, tendo a obra sido supervisionada por José Vilinha. Seu estilo apresenta traços neogóticos com paredes espessas, arcos de volta perfeita e contrafortes robustos. Ela passou por uma grande reformulação estrutural em 1968, que substituiu o teto de madeira por alvenaria e revestiu a torre, mantendo a essência do projeto original. E esses são agradecimentos aos benfeitores de Madalena.
A título informativo, chegamos numa sexta, no final da tarde. Aproveitamos para conhecer ali o centro, a Praça Froté, e aí nesse momento a gente tá cansada, tá com fome, e foi onde a gente decidiu parar para comer um pouquinho. E claro, curtir a noite. E foi onde decidimos conhecer o bar e petiscaria Quintal de Casa, com a promessa de cerveja gelada, gente bonita e música boa. E olha que foi verdade. Fica localizado na rua Barão de Madalena, número 3, no centro, e costuma ficar aberto até mais tarde. Aproveitamos para degustar dessa torre de batata recheada com calabresa e queijo, que olha só, nem preciso falar pela apresentação, mas era um espetáculo à parte. Também pedimos um gurjão de peixe e um pastel de queijo que estavam deliciosos. Estão servidos? Espero que já tenham comido nesse horário. Deixamos aqui no final o cardápio deles com todos os valores. E nos hospedamos na pousada Itaporanga. A diária dela custa a partir de 290 e tem café da manhã incluso, além de estacionamento. Localizada na rua Doutor Manuel Verbicário, número 21, ela é uma das principais pousadas, das mais conhecidas de Madalena. E a pousada fica a uma distância de 1,8 km do centrinho ali de Madalena, que é onde você faz tudo. O quarto que ficamos era composto por 2 ambientes para dormir, ambos com camas de casal, um deles tinha televisão e também tinha o banheiro. Também tinha uma copa-cozinha bem aconchegante com micro-ondas, geladeira, mesa para você fazer refeição. Tem gente que prefere preparar sua refeição, né? Então isso é muito bom. E também uma área de serviço para você estender roupa ou o que quiser, se lavar alguma coisinha rapidamente. Pousada nota 10 e atendimento 1000. E tá gostando do vídeo até aqui? Não deixa de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso faz toda a diferença para nós. É que Madalena não é só uma cidade. Aqui é um palco de uma das histórias mais absurdas do Brasil. A história de uma mulher que desafiou tudo, foi enterrada em pé, dentro de uma pirâmide e transformou esse lugar num verdadeiro portal dela. A homenagem central a Dercy Gonçalves fica na Praça Coronel Brás, no centro de Santa Maria Madalena, cidade natal da humorista no interior do Rio de Janeiro. O local abriga uma estátua da artista em alusão ao seu famoso desfile pela Escola de Samba Viradouro em 1991. A estátua de Dercy foi erguida exatamente sobre a pedra onde ela sentou para esperar o trem quando fugiu de casa, jovem ainda, para correr atrás do sonho de virar atriz. A escultura retrata a artista com um braço aberto, sorriso largo e a blusa aberta mostrando o seio, eternizando o dia em que ela desfilou com os seios à mostra na Avenida Sapucaí. O espaço na praça conta com uma calçada da fama inspirada no modelo de Hollywood, contendo assinaturas e homenagens a personalidades ligadas à história do município. A praça fica bem pertinho do Museu Dercy Gonçalves, instalado na casa que pertenceu à família e que guarda perucas, figurinos e até a mala da fuga. Madalena está em vias de ser reconhecida como a capital do astroturismo. Nome já tem, né? Aqui ela é muito famosa por ser a cidade das estrelas. Aqui também fica o Centro de Informações Turísticas de Madalena. Imagina um lugar no interior do estado do Rio, a apenas 3 horas, com 10 mil habitantes, repleto de pracinhas, o terceiro melhor clima do mundo e tem um feito que nenhum outro lugar tem. É certificado como o primeiro Sky Dark Park da América Latina. Incrível, não é? É o melhor céu aberto para poder conseguir observar as estrelas. Isso se deve por não ter cidades vizinhas próximas aqui. Então, assim, vocês vão ver que é a coisa mais linda que tem. Uma experiência realmente única. E a gente fala muito sobre a Dercy pelo seguinte: antes dela ser uma artista, ela teve uma vida, ela teve uma infância, ela teve a juventude, e a Dercy sofreu muito na infância. Pelo seguinte, ela não gostava muito dessa vida que era normal, tudo simples, né? Mas ela não gostava muito.
E a Dercy perdeu a mãe dela com menos de 3 anos de idade. Aconteceu que a Dercy já era a 9ª filha do casal. E o seu Manuel, que era o pai, traiu a mãe da Dercy com uma portuguesa que chegou na cidade. Porque antigamente vinha muita gente para nossa cidade. Então, a dona Margarida, muito triste, decepcionada com ele, ela foi embora para o Rio de Janeiro, trabalhar de doméstica com uma família que a acolheu. Gente que era daqui que a levou para lá. E naquela época tinha a gripe espanhola, que matava igual o Covid matou. E a dona Margarida contraiu a gripe espanhola. Então a Dercy sofreu com aquilo. Depois teve um certo espaço aí, Dercy perdeu o irmão, o único irmão homem que ela tinha, perdeu o afogado também, e Dercy foi sofrer, foi levando pancadas na vida. E o pai era muito rude com a criação, ele batia muito, e a Dercy era além daquele tempo, tá? É como se o tempo estivesse aqui embaixo, Dercy estivesse lá no topo. Dercy era diferente. Dercy gostava de andar na rua, jogar bola, Dercy gostava de coral, gostava de igreja, ela gostava de participar de tudo. Essa foi a mala usada por Dercy quando ela fugiu de casa. 23 de junho de 1907, uma menina nasce em Santa Maria Madalena. Ninguém sabia ainda, mas aquela criança se tornaria uma das maiores humoristas e grandes atrizes da história do Brasil. O nome dela era Dolores Gonçalves Costa. Cresceu sem mãe, foi criada por uma ama que ela chamava de Minha Nega. Não quis saber de escola, dizia que tudo que sabia aprendeu com a vida. Aos 17 anos brigou com o pai, desfez o noivado e fugiu com uma companhia de teatro Mambembe. Isso em 1924, uma mulher sozinha largando tudo, numa época em que mulher não podia nem votar. Ela começou cantando em circos e cabarés. Depois foi para o teatro de revista, o formato mais popular do Brasil nos anos 30. Em 1927, adotou o nome artístico que viraria lenda, Dercy Gonçalves. E para saber mais sobre o Museu da Dercy, ele fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Santa Maria Madalena. Funciona de segunda a domingo, de 9 ao meio-dia, depois para o almoço e de 1 às 4. Tem uma taxa de visitação popular simbólica de cerca de R$5 por pessoa. O museu fica numa casa em que era da artista que ela usava para receber pessoas. Lá conta com muitas fotos, figurinos e objetos pessoais, como a mala usada em sua fuga na juventude. Contém também mais de 100 peças que recontam a vida da atriz. Roupas icônicas de shows e de desfile de carnaval. Recomendo a visita como uma parada obrigatória. Hoje temos uma participação especial. Estamos aqui com Luísa Gomes. Vídeo rapidinho para mostrar para vocês. Estamos aqui no cemitério de Santa Maria Madalena, onde Dercy Gonçalves foi enterrada, aqui nesse monumento. Vocês acreditam que ela construiu isso daqui com 84 anos? Já estava prevendo a morte, né? Todos passaremos por isso. Vem com a gente. E chegamos ao ápice, ao ponto mais bizarro, mais icônico, mais Dercy. Ela mandou construir o próprio mausoléu em vida, uma pirâmide de mármore em Santa Maria Madalena. Pagou com dinheiro vivo e deu uma ordem: queria ser enterrada em pé e virada de frente para a cidade, para poder ver Madalena pela eternidade. Ela mesma explicou: não quero ficar deitada esperando ninguém, quero ficar em pé de frente para a cidade onde eu nasci. Ela morreu em 19 de julho de 2008, aos 101 anos, ou 103, dependendo do registro. O corpo foi levado do Rio para Madalena em cortejo e sepultado em pé, dentro da pirâmide, exatamente como ela mandou. Chegamos no impressionante mausoléu de Dercy Gonçalves. Uma coincidência? Amanhã completam 18 anos de falecimento da atriz. É muita história para ser contada. E a próxima parada é através de um longo caminho de terra. O trajeto é possível ser feito por meios próprios, você vai encontrar muita estrada de terra batida e leva em torno de uns 40 minutos. Há também a opção de fazer esse passeio através de contratação de agência que te busca onde estiver hospedado e te levará aos destinos que iremos mostrar. Ele é chamado de Jeep Tour Rural e custa 200 por pessoa. Após estudarmos a estrada e vermos que era possível, optamos por fazer por meios próprios. Imagina ver uma casa que parece que caiu de cabeça para baixo do céu. A casa do professor Pardal é um ponto turístico e cultural interativo com um espaço lúdico que mistura ciência, engenhoca e inovação, atraindo adultos e crianças com invenções curiosas. Imagina ver uma suíte construída em uma caixa d'água. Olha isso aqui, que impressionante! E aí, vocês morariam em uma assim? Aí o quê?
A Casa das Estrelas. Qual é a minha? Duvido vocês deitarem aqui e botarem as pernas pro alto. A casa do professor Pardal funciona apenas aos sábados de 8 às 16. Tem estacionamento no local e é cobrada uma taxa de R$15 por pessoa. Mas você lembra quem é professor Pardal? É aquele personagem do Tio Patinhas que vivia inventando máquina maluca. Então, ele existe e ele mora aqui, a 10 quilômetros do centro de Santa Maria Madalena. O nome dele é João Alfredo Giron. E o quintal da casa dele é um museu do impossível. Ele constrói tudo, repito, tudo, com material descartado. Carro anfíbio, geladeira a lenha, um girocóptero e muito mais. A Chácara Roda d'Água fica em Ribeirão Santíssimo, o 5º distrito de Santa Maria Madalena. São só 10 quilômetros do centro pela RJ 146, mas parece outro mundo. Aqui não tem placa de museu, não tem bilheteria, não tem aquela vibe de atração turística. Aqui tem um quintal de terra, um senhor simpático e dezenas de máquinas que parecem ter saído de um filme de ficção científica dos anos 50. E o melhor é ele mesmo quem conta a história de cada invenção. Não existe guia melhor do que o próprio inventor. João Alfredo, também conhecido como Poncim Torneiro, é um inventor e artesão que expõe suas criações feitas com materiais recicláveis na Chácara Roda d'Água. Tudo que ele inventa nasce de sucata. Peça de carro velho, cano, motor de máquina de lavar, ferro velho. Nada é comprado, nada é novo e tudo funciona. Como ele mesmo diz, tudo é matéria e tudo é reaproveitável. João ficou tão famoso por suas invenções que recebeu uma moção de aplausos, a homenagem oficial da cidade pelo trabalho que inspira todo mundo. O Brasil inteiro já foi atrás dele. TV, internet, turistas de todo lugar. Todo mundo quer conhecer um pouquinho do famoso Professor Pardal. Entre suas principais invenções está a geladeira a lenha. Ele construiu uma geladeira que funciona queimando madeira. Física pura, sem eletricidade. No meio da serra, onde não chega luz, ele inventou o próprio refrigerador. A gente desvaloriza a matéria, mas tudo é matéria e pode ser aproveitado. Do lixo ao luxo. É mais ou menos isso aí. O que acontece? Isso aqui é uma resistência de um chuveiro que estava dentro do rio, ele está pendurado lá. Eu peguei a resistência, aqui, ó. Ai, que legal. Então, o que acontece? A partir do momento que eu faço isso, você é o... Heitor, quando eu falo para você assim, lixo, o que você pensa? É alguma coisa que Não presta pra nada. não presta para nada, né? Mas não é. São tantas as criações mirabolantes do professor Pardal que é praticamente impossível discorrer sobre todas elas. Logo na entrada da casa tem a Cápsula do Tempo, onde o visitante que o desejar pode deixar uma mensagem que será lida somente em 8 de junho de 2062. Haja tempo. Faz as contas, com quantos anos você vai estar até lá? Data em que o município de Santa Maria Madalena estará comemorando o bicentenário de sua emancipação político-administrativa. Deixei uma mensagem lá, quero ver quem vai ver. E como podemos ver, é através da roda d'água que ele gera energia para sua casa. Outra invenção sem igual é o carro anfíbio, isso mesmo, um carro que anda na terra e flutua na água. Ele atravessa o rio que passa na chácara, não é maquete, é um carro de verdade, dirigido pelo próprio inventor. Deu a hora certinha, ele abre a gaveta
para a ração cair, eu não preciso vir aqui. Então é uma maneira da gente estar automatizando. Outra grande invenção é o girocóptero, uma aeronave construída do zero no quintal da chácara. Sim, ele construiu um negócio que voa. Eu não sei se isso é coragem ou se é o espírito do professor Pardal em estado puro. Agora, vocês já imaginaram ver o Mad Max do Velho Oeste? Simplesmente uma charrete com um cavalo motorizado. E por último, mas não menos importante, a famosa casa de cabeça para baixo. Parece que ela literalmente caiu do céu. Ele construiu uma casa inteira invertida, mas por dentro, na verdade, ela tem banheiros feminino e masculino ao avesso. Essa é a atração principal e fica logo na entrada. Experimentem dar a descarga com o pé. E a nossa próxima parada foi a poucos quilômetros de distância na fazenda São Jerônimo. A promessa era degustar uma verdadeira comida de roça e foi disso que viemos atrás. O almoço custava R$40 por pessoa, você comia à vontade, podia repetir quantas vezes quisesse, e também era possível degustar de licores e doces que ficavam à disposição. Precisa ser feito um agendamento prévio, até para ver a quantidade de pessoas e se vai ter comida disponível. A comida era verdadeiramente deliciosa, com temperinho de interior mesmo. Só não tem tanta variedade assim de opções. Inclusive, sentimos falta de mais opções de proteína, mas os anfitriões se colocam à disposição o tempo todo. O senhor Luciano e a dona Marilze são os amores. E a promessa de vir atrás de uma comida de roça foi verdadeiramente cumprida. Nessa fazenda tem muito amor envolvido e você vê isso nos pequenos detalhes, seja no doce artesanal ou nos próprios licores e cachaças, além dos doces em compota. Mas Madalena não é só história, é também um dos últimos refúgios de Mata Atlântica preservada do estado. O Parque Estadual do Desengano tem 22 mil hectares de floresta. O nome Desengano vem dos tropeiros que se perdiam na serra. Eles desenganavam de chegar, mas o que encontravam era paraíso. Hoje você encontra trilhas para todos os níveis e cachoeiras que parecem piscina natural. Em 2021, o Parque Estadual do Desengano se tornou o primeiro lugar da América Latina a receber o título de Dark Sky Park, concedido para locais de qualidade excepcional para observação de noites estreladas em um ambiente noturno protegido que valoriza seu patrimônio científico, natural, educacional, social e cultural. Inclusive, decidimos entrar no Parque do Desengano, já que tinha um caminho que dava para ser feito de carro, até certo ponto. E a gente foi subindo, abrindo porteira, achando que chegaríamos em algum lugar ou em alguma cachoeira, mas não foi nada disso. A gente estava no meio do nada, sem sinal nenhum, até que vimos que não daria mais para seguir com o carro. Então, se vocês não tiverem um veículo específico para isso, não cometam o mesmo erro que a gente. Só ali na entrada do Parque Estadual do Desengano já dá para ver muita coisa linda e fazer belíssimas fotos na ponte. E a próxima parada foi na Cachoeira do Escorrega. As pedras aqui formam um tobogã natural, mas a verdade é que o nome é totalmente literal. As pedras são tão lisas que escorregam de verdade. E esse é o verdadeiro motivo do nome. E voltamos para a pousada para nos arrumarmos, porque às 5h30 uma van estaria buscando a gente para começar o nosso deguste astronômico. Esse evento tem datas previamente marcadas. Nasceu em 2021 o Gospô da Madalena, um espaço que recebe, hospeda e alimenta, preservando a cultura polonesa e o espírito acolhedor madalenense. As atividades que ocorrem no sítio Gospoda, localizado aos pés do Parque Estadual do Desengano, incluem um astrotour com astrônomo da UFRJ, jantar típico polonês com pierogi, bigos, gulasz, saladas e acompanhamentos. O jantar é composto por 3 sequências de refeições e servido no modelo buffet livre com uma sobremesa. Bebidas inclusas: água, limonada e uma rodada de vodka. Bebidas disponíveis pagas à parte: refrigerantes, vinhos e cervejas. Abajo, al centro.
Você também consegue fazer uma observação de céu com telescópios profissionais e tudo com auxílio, além do transfer de ida e volta da hospedagem do centro da cidade de Madalena até o sítio. A programação começa às 18 e acaba em torno de meia-noite. A confirmação do evento é enviado na semana, pois depende da previsão meteorológica. E é claro que eu nunca vou recusar um bom cafezinho. É como conhecer um pouco da cultura, experiência e gastronomia polonesa bem aqui em Santa Maria Madalena, no Rio de Janeiro. É como uma imersão cultural. E olha que fica cheio. E esses foram alguns dos pratos que comemos. E diga-se de passagem que aqui faz muito frio. E esse é o melhor momento. É o momento em que a gente fica sentado, conforme vocês estão observando aqui, para poder analisar o céu e ver as estrelas. Eu nunca vi um céu como esse, desse jeito. Não consigo explicar. Foi assim uma das melhores experiências que eu já vivi. E essas imagens foram captadas por um celular. E a observação vai ocorrer em 2 momentos distintos. Um mais no início da noite e outra quando você está com menos luminosidade, que aí você consegue observar bem melhor as estrelas e a Via Láctea a olho nu. Esse é o dia do nosso retorno para o Rio de Janeiro e no caminho, bem pertinho dali, demos uma passadinha em Conceição de Macabu. Alguém faz ideia do motivo? Só de olhar esse cenário a gente vê o quanto o nosso Brasil é rico. E o motivo era esse aqui, para conhecer a Cachoeira Amorosa. Ela fica entre as bacias hidrográficas do rio Macabu e do rio Macaé, oferecendo parques naturais, serras e cachoeiras para nenhum amante da natureza botar defeito. Ela tem uma altura aproximada de 15 metros e uma piscina natural com pouca profundidade. Olha como ela é linda! Me conta nos comentários qual experiência vocês mais gostaram de ver aqui. E o que com certeza gostariam de fazer em família. Eu sou Bianca Lopes e esse foi o Turistando e Viajando em Santa Maria Madalena. Vem descobrir o nosso próximo destino? E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, de dar o seu like, deixar seu comentário e compartilhar esse vídeo com quem deveria ir a Santa Maria Madalena com você. Vamos deixar na descrição do vídeo a planilha com todos os gastos dessa viagem. Mas me conta, você já conhecia Madalena ou nunca tinha escutado nem falar? Beijo e até o próximo destino! É que Madalena não é só uma cidade. Tô longe, não perguntei. Tá bom? Tá. Pode? Tem cidades no interior que fazem... Não. Hoje temos uma participação especial. Ai, para, fiquei com vergonha. Oi, Momento... gente. Não era eu que ia falar? Vai. Filmando. Quer tirar foto? Era pra continuar falando. Continua.